Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Afonso sofre um acidente bem no meio de uma avenida movimentada, e o carro em que ele bate é justamente o carro por aplicativo onde estão César e Fátima. César percebe tudo na hora. Ele tenta despistar para que Afonso não descubra que Fátima está escondida no banco de trás, mas Afonso começa a desconfiar. Enquanto isso, em outro lugar, Ivan surpreende a todos ao revelar a fraude cometida por Marco Aurélio e Mário Sérgio, na frente de Odete e de todos os presentes. De volta ao local do acidente, Afonso desce do carro, com o rosto fechado de raiva. Ele pergunta irritado ao motorista: "O senhor não viu que eu liguei a seta?" O motorista, visivelmente nervoso, responde: "Desculpe, senhor, a culpa foi deles. Eles me desconcentraram." Eles? Que eles? Dentro do carro, César e Fátima congelam. Fátima entra em pânico, o coração disparado. Ela se abaixa entre os bancos da frente, tentando esconder o rosto. Não pode ser. Se o Afonso me vir aqui, acabou. César desce do carro na hora, tentando contornar a situação. "Ei, Afonso, que situação, hein? Encontrar você assim é inusitado." Afonso para por um momento, surpreso ao ver César. Fátima fica lívida, o suor frio escorrendo pelas costas. César tenta manter a calma. "Deixa que eu resolvo tudo isso, a responsabilidade é minha." Afonso observa o local da batida e começa a se aproximar da janela traseira. César se adianta rapidamente. "Não precisa olhar, Afonso. A moça que estava comigo já desceu." Fátima se encolhe ainda mais, apertando com força ao encosto do banco. "Meu Deus, e agora? Não importa o que digam, ele não vai acreditar. Como é que eu deixei a situação chegar a esse ponto?" Afonso se inclina. Tenta olhar para o banco de trás, mas César o impede novamente. "Olha, anota meu número. Eu já disse, eu assumo tudo." O motorista ainda remunga, irritado. Afonso recua um pouco. Fátima respira aliviada, mas antes que consiga relaxar, ele diz: "Vou acionar o seguro. Preciso tirar fotos de todos os ângulos do carro." Fátima fica paralisada. César, tenso, tenta contornar. "Será que precisa mesmo? A gente pode resolver isso entre a gente." Afonso não responde. Ele abre o celular e se aproxima do carro. Começa a tirar fotos pela janela. Depois vai para a parte de trás, fotografando de todos os ângulos possíveis. Fátima só queria desaparecer. "Não, ele está encostando o celular no vidro. E se meu rosto aparecer? Que estúpida! Por que fui entrar nesse carro com o César?" Afonso termina de fotografar. Antes de ir embora, ele olha mais uma vez para o carro e diz com frieza: "Espera aí, tem algo se mexendo no banco de trás." Afonso semicerra os olhos, tentando enxergar dentro do carro. "Acho que tem mais alguém aí dentro." Ele se aproxima, mas antes que consiga ver com clareza, César já se coloca na frente. "Deve ser impressão sua. Vamos lá. Você quer anotar meu número ou prefere que eu anote o seu?" Afonso responde friamente: "Eu vou anotar. Quando chegar em casa, vou revisar bem as fotos que tirei. Depois eu retorno." Afonso vai embora. Fátima praticamente desaba no banco de trás, um rosto lívido. "E agora, César? Ele tirou dezenas de fotos. Com certeza alguma vai mostrar meu rosto. Tô ferrada." No mesmo dia, Fátima retorna à mansão, com a cabeça a mil. Mal entra pela porta, Celina a intercepta com um tom severo. "Fátima, precisamos conversar. Sobre o vídeo que você gravou aqui dentro e está postando na internet." Fátima balança a cabeça irritada. "Agora não, Celina. Tô com dor de cabeça. Fica para depois." Celina regala os olhos revoltada. "Que jeito é esse de falar comigo? Apaga esse vídeo agora mesmo. Você tá invadindo a privacidade da casa inteira." Fátima rebate na hora com arrogância. "Apagar?
Nem pensar. A discussão esquenta tanto que Afonso, ao chegar em casa, corre para intervir. Ele entra falando alto. Tia, eu não quero que fale com a minha esposa desse jeito, tá bem? Eu mesmo vou conversar com ela sobre o vídeo. Mas antes, a senhora precisa pedir desculpas. Celina hesita, depois vira o rosto, recusando o pedido. Afonso segura a mão de Fátima e a leva direto para o quarto. Ela tenta parecer inocente, com o ar de quem não tem culpa, mas Afonso já não esconde o cansaço. Eu sei que você tem seus motivos, mas hoje eu tô esgotado. Acabei de sofrer um acidente, tirei fotos de tudo e agora só falta analisar cada imagem. Fátima se sobressalta. O rosto perde toda a cor. Analisar? Quer dizer que você tá com essas fotos no celular? Afonso confirma calmo. Mandei tudo para a empresa de perícia. Eles vão ampliar, melhorar a nitidez, dar zoom nos detalhes. Depois enviam para a seguradora. Fátima começa a tremer, como se tivesse ouvido uma sentença. Mas precisa mesmo fazer tudo isso? Afonso encara ela nos olhos e diz firme. Claro que precisa. Aquele sujeito disse que estava sozinho, mas tá na cara que havia outra pessoa no carro. E essa pessoa é o César Ribeiro. Fátima mal consegue ficar de pé. Tenta manter a compostura, mas a mente está em colapso. Ela sabe, dessa vez não tem escapatória. Afonso está prestes a descobrir a verdade, logo na primeira foto que abrir. No mesmo instante, outro vilão também está prestes a ser desmascarado. Ivan está frente a frente com Marco Aurélio, na frente de uma multidão. Ele não consegue mais se controlar e grita. Estamos falando de superfaturamento, de até 34% acima da média do mercado. Ivan declarou com a voz firme. Marco Aurélio franziu a testa e ironizou. Tá, e onde você quer chegar com isso, Ivan? Você tá me acusando, na cara dura, de desviar dinheiro da Aldete, é isso? Só quero entender, aonde exatamente você pretende levar essa conversa? Ivan respondeu com calma. Eu só quero proteger os interesses da empresa. Mas Marco Aurélio logo perdeu a paciência. Cuida da sua vida, eu não tenho tempo para ouvir esse tipo de calúnia. Ele virou as costas e saiu, deixando Ivan cheio de raiva. Poucos minutos depois, Marco Aurélio já estava na mansão de Celina. Ele foi direto atrás de Heleninha, visivelmente irritado. Primeiro o Tiago aparece de vestido. Agora vem com essa história de cursar faculdade de artes. Tanta coisa útil para estudar nesse mundo? Heleninha não aguentou e rebateu. Artes também é um caminho. Qual o problema dele estudar isso? Falar é fácil. Daqui a pouco você vai incentivar ele a desenhar gibi, fazer desenho animado. Esse garoto precisa de uma formação decente. Você está acabando com o futuro do seu filho. E não parou por aí. Ele continuou despejando veneno. Você é só uma garotinha mimada, criada no luxo sem saber nada da vida real. Heleninha ficou sem reação. Foi então que Ivan entrou de repente, com os olhos vermelhos de raiva. Sem dizer uma palavra, desferiu um soco direto no rosto de Marco Aurélio. O canalha caiu no sofá, gritando. Você tá maluco, Ivan? Você vai pagar por isso. Vou fazer a Aldete te botar pra fora dessa casa. Mas Ivan não recuou nenhum centímetro. Aproximou-se mais e disse, com voz firme. Quem vai ter que se explicar pra Aldete é você. É você quem tá roubando a empresa. Quer que eu conte tudo pra ela ou vai ter a coragem de confessar sozinho? Heleninha ficou paralisada. A verdade acabava de ser jogada na cara dela, como um tapa em sua última gota de confiança. Marco Aurélio não conseguiu responder. Virou o rosto e saiu, humilhado, engolindo a vergonha. Enquanto isso, Afonso acabava de receber o laudo oficial da seguradora. Dentro do envelope estavam todas as fotos ampliadas e com detalhes realçados. Sem perder tempo, ele foi direto até o apartamento onde César estava hospedado. Sem saber que aquele lugar foi alugado com dinheiro escondido de Fátima, Afonso entrou
deu uma olhada em volta e ironizou. Lugar bacana, hein? Bem sofisticado. A seguradora já aprovou o processo. Você vai ter que arcar com a franquia. César sorriu constrangido. O convidou para entrar. Afonso abriu a pasta e retirou um envelope. Entregou nas mãos de César, dizendo pausadamente: "Abre, dá uma olhada." Afonso falou entregando o envelope diretamente nas mãos de César. César rasgou o envelope, com as mãos um pouco trêmulas. Afonso aproveitou para olhar em volta do quarto, até que seu olhar parou, fixo. Em cima da cama estava um short claro, muito parecido com um que Maria de Fátima costumava usar. Ele franziu a testa e murmurou: "Que estranho! Esse short é idêntico ao que minha esposa tem, aquele que ela comprou em Paris." César se apressou em justificar: "Deve ser de alguma ambulante por aí. As modelos que eu trago aqui, às vezes... Esquece isso!" Afonso soltou um sorriso irônico, mas por dentro a desconfiança crescia. Quando viu uma cópia da chave largada sobre a mesa, lançou um olhar rápido e, sem fazer barulho, a pegou, sem que César percebesse. Ao chegar em casa, Afonso foi direto ao computador e abriu novamente as fotos da seguradora. Ele ampliou uma das imagens e ficou imóvel ao perceber uma silhueta no banco de trás. "O que é isso? Tem uma mulher sentada ali atrás. Eu sabia! Ele não estava sozinho." Ele deu um zoom ainda maior, o coração acelerado. "Parece muito com a Maria de Fátima." Afonso fechou a mão com força. Entrou no quarto e viu Fátima no banho. Perguntou em voz alta do lado de fora: "Amor, aquele short que a gente comprou em Paris no primeiro dia, cadê? Nunca mais vi você usando." Lá de dentro, Fátima respondeu rapidamente: "Acho que perdi, ou deixei lá em Paris, sei lá. Tô quase pronta, tá? Depois a gente conversa." Afonso olhou para o celular da esposa, largado destravado na cama. Pegou o aparelho, hesitou por um instante, mas começou a vasculhar. Em poucos segundos, achou uma sequência de mensagens estranhas. Natália? A tal amiga que a Fátima vive comentando. Afonso foi abrindo as conversas. Elas se chamam de amor, marcam encontros, desabafam sobre sentimentos. Ele franziu a testa e murmurou: "Essa amiga não parece ser só amiga." Naquele instante, Fátima saiu do banheiro, sorridente, como se nada tivesse acontecido. "Amor, vou sair rapidinho. A Natália tá mal, brigou com o namorado, mas prometo que volto antes do jantar, tá?" Afonso assentiu e deu um leve sorriso, mas por dentro já traçava o plano. Assim que Fátima saiu de casa, ele a seguiu, em silêncio. Ao mesmo tempo, no escritório, Odete finalmente descobria toda a verdade sobre Marco Aurélio. Ela entrou na sala, com um olhar gélido. Sem rodeios, falou com firmeza: "Junta as suas tralhas e some da minha empresa antes que eu perca completamente a paciência." Marco Aurélio ficou em choque. Empalideceu e gaguejou: "Mas o que está acontecendo, Odete? Aconteceu alguma coisa?" Marco Aurélio perguntou, a voz trêmula, tentando manter a compostura. Mas Odete não se abalou nem por um segundo. Ela olhou diretamente nos olhos dele e disse fria: "Você sabe muito bem o que aconteceu. Não venha bancar o inocente aqui. Eu descobri tudo e deveria agradecer por eu ainda não ter chamado a polícia." Ela fez uma pausa e enfatizou palavra por palavra: "Ou será que é isso mesmo que você quer?" Marco Aurélio empalideceu, mas ainda tentou se justificar. "Eu posso explicar. Odete, por favor, me escuta, não foi do jeito que você tá pensando." Mas Odete o interrompeu sem paciência. "Fora daqui! Agora! E se ousar abrir a boca mais uma vez, eu mesma vou ligar para a polícia e te colocar atrás das grades. Aliás, vou avisar o Mário Sérgio também. Ele vai cair junto com você." Marco Aurélio ficou em pânico. O rosto dele ficou lívido. De repente, começou a chorar. "Por favor, Odete, eu tenho uma história inteira dentro da TCA. A gente pode resolver isso de outra forma." Mas Odete se virou, sem dar mais atenção.
Ela chamou os seguranças e ordenou que o retirassem da empresa imediatamente. Humilhado, furioso, Marco Aurélio saiu do prédio como um derrotado. Sem perder tempo, foi direto encontrar Mário Sérgio e contou tudo o que havia acontecido. Mário ficou paralisado. Peraí, quer dizer que eu também tô demitido? Não pode ser. Eu mesmo vou falar com Odete. Marco Aurélio cerrou os dentes. Não adianta. Com certeza foi o Ivan. Foi ele quem contou tudo pra ela. Eu juro, eu vou destruir esse desgraçado. Mário Sérgio apertou os punhos. Você não tá sozinho. Eu tô contigo. Minutos depois, os dois invadiram a sala de Ivan tomados pela raiva. Marco Aurélio entrou primeiro, gritando: Você achou que ia me derrubar, Ivan? Tá muito enganado. Eu vou voltar para essa empresa e vou te arrancar dessa cadeira com as minhas próprias mãos. Mário Sérgio completou em tom ameaçador: Você passou dos limites. Eu garanto que consigo convencer a Odete a te demitir. A tensão no ar era quase insuportável. Até que, de repente, Odete entrou na sala. Com calma e total serenidade, ela declarou: Não, vocês não vão me convencer de nada, porque a partir de hoje, Ivan é o novo diretor-geral da TCA no Brasil. O silêncio tomou conta da sala. Marco Aurélio arregalou os olhos, em choque. O quê? Você tá dizendo que o Ivan vai sentar na minha cadeira? É isso mesmo? Odete assentiu, sem hesitar. Exatamente. A decisão já está assinada e oficializada. Ivan se levantou com firmeza e encarou Marco Aurélio nos olhos. Com a voz firme, pausada e segura, ele disse: Afonso? O que você está fazendo aqui? Afonso não respondeu. Ficou parado, como uma estátua, os olhos em brasa encarando os dois traidores. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Então, ele finalmente falou, cada palavra soando fria como lâmina de gelo. Então é verdade? Era isso mesmo? Vocês dois não passam de lixo. Fátima tremia, tentando se aproximar. Afonso, me deixe explicar. Mas ele ergueu a mão, interrompendo e gritou: Cala a boca! Eu não quero mais ouvir nenhuma palavra da sua boca mentirosa! Fátima caiu de joelhos no chão, chorando, a voz trêmula. Me perdoa, Afonso. Eu errei. Afonso olhou para baixo, a voz abafada, como se estivesse sufocando. Eu desconfiei. Vi os sinais. Mas eu me enganei. Preferi acreditar que minha esposa nunca seria capaz, nunca faria algo tão nojento. Ele então se virou para César, os olhos cheios de ódio. E você? Eu te considerava um amigo, um irmão. E é assim que você me paga? César tentou manter a calma. Afonso, escuta, não foi do jeito que você está pensando. Não foi do jeito que eu tô pensando? Você dormiu com a minha mulher dentro do meu próprio apartamento. E ainda quer que eu pense o quê? Afonso avançou e deu um soco direto no rosto de César. César caiu no chão, com sangue escorrendo do canto da boca. Fátima gritou, correndo para proteger o amante. Não, Afonso! Por favor, não faz isso! Afonso deu um passo para trás, as mãos tremendo de raiva. Respirava com dificuldade e gritou: Você me traiu com um covarde desses! Por dinheiro? Por esse tipo de amor sujo que só sobrevive escondido nas sombras? Fátima chorava, descontrolada, agarrada às pernas de Afonso. Eu errei, eu fui burra, ele me seduziu. Seduziu? Então quer dizer que eu casei com uma mulher sem cérebro, sem consciência, sem nenhum pingo de dignidade? Ele a afastou com força, deu alguns passos para trás. Agora, seu olhar já não era mais só de raiva, era de pura decepção. A voz dele saiu rouca, baixa. Não preciso ver mais nada. Só vim aqui para ter certeza. Certeza de que não existe mais espaço para você no meu coração. Afonso virou de costas e foi embora, deixando Fátima caída no chão em prantos e César imóvel, estirado com os olhos arregalados de medo. A porta se fechou. Fria.
definitiva. Calma, Afonso. Não é como você tá pensando. A culpa é toda da Fátima. Foi ela quem me forçou a fazer isso. Afonso encarou César com a voz fria como hielo. Você é um covarde. Eu nem falei nada ainda e já tá se escondendo atrás de uma mulher. Fátima, desesperada, correu até ele, a voz trêmula. Afonso, meu amor, ainda bem que você chegou a tempo. Foi o César que me obrigou a subir aqui. Se não fosse por você, eu nem sei o que teria acontecido. Afonso gritou, tomado pela fúria. Chega, Fátima! Para com esse teatro ridículo! Eu ouvi tudo, desde quando vocês estavam dentro do carro. Eu vi você sentada no banco de trás do carro do César. E ouvi quando você confessou que a tal Natália, com quem vive se encontrando, era ele. Fátima chorava, com lágrimas escorrendo, tentando se justificar. Eu juro que posso explicar tudo. Não tira conclusões assim, por favor. Me dá uma chance de falar. Afonso apertou os dentes, decidido. Dou duas opções para vocês. Ou descem comigo agora até a recepção, ou a gente resolve isso na delegacia. Fátima chorava ainda mais, em pânico. O que você vai fazer, Afonso? A gente pode resolver isso entre nós dois, só nós. Por favor, só uma chance. César interferiu, suspirando, cansado. Chega, Fátima, já deu. Não dá mais para esconder. É melhor fazer o que o Afonso mandou, antes que piore ainda mais. Fátima soluçava, com as mãos trêmulas. Afonso arrastou os dois para fora do apartamento, descendo com eles até o saguão do prédio. Na porta principal, ele começou a gritar, chamando a atenção da multidão que se reunia, cada vez maior. Seus gritos ecoavam pela rua inteira. Raquel, Poliana, Celina e vários funcionários da Paladar que estavam ali perto correram para ver o que estava acontecendo. Heleninha, que passava com Ivan e Odete, também parou chocada ao ver Afonso gritando no meio da rua. Olhem bem, gravem tudo! Essa aqui é a cara da minha esposa, a mulher que me traiu esse tempo todo. Filmem ela e também o tal de César. Fátima soluçava, implorando. Afonso, não, por favor, me dá só uma chance para explicar. Poliana, atônita, puxou o braço de Raquel e cochichou. Olha só, Raquel, a máscara caiu. Maria de Fátima tá acabada. Raquel balançou a cabeça e respondeu fria. E eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Era só uma questão de tempo. Heleninha ficou paralisada, chocada e exclamou. Meu Deus, eu nunca imaginei que a Fátima teria coragem de fazer isso com o próprio irmão. Ivan balançou a cabeça, sério. Essa mulher nunca prestou. Ainda bem que o Afonso descobriu tudo a tempo. Afonso olhou fixamente para a esposa, o olhar frio como gelo. Eu vou fazer esse país inteiro conhecer sua cara, para ninguém mais cair na sua lábia. E nem pense em voltar para casa para pegar suas coisas. Vou jogar tudo no lixo. As pessoas ao redor começaram a sacar os celulares e gravar. César, tomado pela vergonha, saiu correndo do meio da multidão. Fátima caiu de joelhos, chorando, implorando. Por favor, dona Odete, me ajuda, faz alguma coisa. Odete respondeu com desprezo. Eu? Nem pensar, minha filha. Quem manda trair os outros? Na verdade, acho que o Afonso ainda pegou leve demais com você. Fátima virou-se e viu Raquel parada ali, calada. Então gritou. Mãe, a senhora também não vai dizer nada? Raquel apenas balançou a cabeça, a voz cortante como gelo. Não, eu te avisei. Te disse que você acabaria sozinha. Agora, tá colhendo exatamente o que plantou. Afonso se virou e foi embora, sem olhar para trás. Fátima levantou os olhos e viu dezenas de celulares apontados na sua direção. Cheia de raiva, ela gritou. Estão olhando o quê? Saiam daqui, seus pobres miseráveis! E você, o que achou? A punição do Afonso foi justa? Ou ele deveria ter ido ainda mais longe? Deu uma nota de 0 a 10 para a atitude dele. Curta se quiser mais vídeos dessa novela bombástica.